Escute-me bem, porque o que vou te dizer pode ser o ponto de virada que você estava esperando. 95% dos problemas que hoje te esgotam, que te tiram o sono e que parecem impossíveis de resolver, têm solução e está nas suas mãos. Está nas suas mãos. Não é sorte, não é mágica, não é esperar que algo mude sozinho. É tomar decisões incômodas, mas necessárias hoje mesmo. Se você continuar adiando, esses problemas não desaparecem, crescem. Mas se fizer estas coisas que vou te revelar, sua vida pode dar uma reviravolta que você nem imagina. Esta não é uma mensagem suave nem motivação passageira, é um desafio direto para que você haja agora e comece a transformar sua realidade a partir deste instante. Antes de começar, quero que você vá aos comentários e escreva com determinação: hoje elimino minhas desculpas, sou estoico. Faça isso agora mesmo e escreva sentindo cada palavra, porque não é apenas uma frase, é uma ordem direta para sua mente. É um compromisso com você mesmo, uma declaração que ficará gravada no seu subconsciente e começará a reprogramar sua forma de pensar de dentro para fora. Cada letra que você escrever será um passo para romper com o que te prende e para ativar a mudança que você vem adiando há tempos. Não leia, não pense, escreva e faça com que sua transformação comece hoje. Ensinamento 1. Mover o corpo e a mente todos os dias. Quando você deixa o corpo parado por tempo demais, a mente também começa a estagnar. É como um rio que deixa de fluir, a água fica turva, pesada, sem vida. Por isso, se você quer clareza mental, força emocional e um espírito inabalável, precisa se mover todos os dias. Não falo apenas de treinar para ter boa aparência, mas de se mover para despertar, para acender sua energia interna e lembrar a sua mente que você está vivo, presente e pronto para o que vier. O movimento é mais do que um ato físico, é uma mensagem para o seu cérebro. Cada passo que você dá, cada alongamento, cada respiração profunda no meio do esforço, diz à sua mente que você está no controle. Quando você caminha com firmeza, quando corre, quando pratica uma arte como o Tai Chi ou o Yoga, não apenas fortalece seus músculos, mas também sincroniza sua mente com seu corpo. Essa conexão o torna mais claro, mais estável e mais preparado para tomar decisões sob pressão. Pense nisso, um corpo sedentário é como um campo sem cultivo. O movimento é a semeadura diária que nutre o solo da sua mente. Essa atividade física, por menor que pareça, gera uma química diferente no cérebro. Libera endorfinas, melhora a circulação, oxigena seus pensamentos e, o mais importante, o treina para se manter firme mesmo em meio ao caos. Você não precisa de horas na academia para mudar sua energia. Só precisa de um compromisso real consigo mesmo, mover-se todos os dias. Pode ser caminhar 10 minutos ao amanhecer, fazer uma rotina curta em casa, sair para correr ou praticar uma arte marcial que desafie sua concentração. O importante não é a intensidade inicial, mas a constância. Se fizer sempre no mesmo horário, sua mente reconhecerá como um ritual sagrado e seu corpo passará a exigir como parte de sua natureza. Essa constância não só trará força física, mas também paciência. Porque haverá dias em que você não vai querer se levantar, em que sua mente vai dizer: hoje não é necessário. Mas cada vez que vencer essa voz, estará treinando sua disciplina. E essa disciplina é o que o salva quando tudo à sua volta desmorona. Quando você move o corpo com intenção, treina a respiração. E quando controla a respiração, controla a mente. No meio de uma corrida ou de um treino intenso, seu coração acelera e seu corpo quer desistir, mas se aprende a respirar, aprende a manter a calma mesmo quando tudo está em chamas. Essa habilidade se transfere para a vida, problemas,
discussões, crises, você poderá estar no meio da tempestade sem deixar que ela o arraste. Isto é estoicismo puro. Quem controla o corpo e a mente todos os dias não se quebra diante do externo. Não se trata de estar sempre motivado. A motivação é instável. O que o sustentará será o hábito. Esse compromisso de levantar-se, mover o corpo e fortalecer a mente, mesmo com chuva, cansaço ou falta de vontade, é onde se forja o caráter. É onde você deixa de depender do humor e passa a depender da decisão. A mais, o movimento diário muda sua energia interna. Se você está tenso, agitado, com a mente dispersa, alguns minutos de exercício podem devolver a clareza. E se está sem ânimo, apagado, o movimento o ativa, lembrando que ainda pode gerar impulso. É uma chave que abre a porta tanto para o foco quanto para a calma. E não se esqueça de que esse treino diário é uma mensagem para o seu futuro. Cada dia que você move o corpo, está investindo na pessoa que será daqui a 10, 20 ou 30 anos. Está construindo um corpo forte que sustentará uma mente forte. Está plantando longevidade, resistência e vitalidade. Comece amanhã, comece hoje, comece agora. Escolha aquela caminhada, aquela rotina curta, aquele momento para se alongar e respirar profundamente. Não veja isso como exercício, veja como um ato de poder. Porque cada vez que você move o corpo, está reivindicando sua energia, recuperando seu foco e lembrando-se de que é mais forte do que imagina. Ensinamento 2. Use a respiração dupla para ativar a mente e reduzir o estresse. Feche os olhos por um momento e sinta a sua respiração. Agora imagine que, em questão de segundos, você pudesse mudar seu estado mental, desligar a ansiedade e acender a clareza como se fosse um interruptor. É isso que a respiração dupla pode fazer por você, e você não precisa de nada além do seu corpo para conseguir. A maioria das pessoas não percebe que passa o dia inteiro respirando de forma superficial. Vivem no piloto automático, com o peito apertado e apenas oxigênio suficiente para sobreviver, não para ter um bom desempenho. E assim é impossível manter a mente focada ou as emoções sob controle. Mas quando você usa a técnica da dupla inalação seguida de uma exalação rápida e completa, você quebra esse padrão. Dá ao corpo um golpe direto de oxigênio, liberando a tensão e despertando a mente em segundos. Funciona porque não é apenas ar entrando e saindo. É química, é fisiologia, é o seu sistema nervoso respondendo à mudança. A dupla inalação enche quase completamente os pulmões e depois adiciona aquele pequeno extra, aquele segundo gole de ar que expande os alvéolos e libera ainda mais dióxido de carbono preso no sangue. Quando você exala rápida e profundamente, esse excesso de Q2 sai e com ele a sensação de sufocamento. Em segundos, você sente a pressão diminuir e a mente clarear. Pense nisso, cada vez que sua respiração se torna superficial, seu corpo interpreta que algo não está bem. É como um alarme silencioso que mantém o sistema nervoso em alerta, drenando energia e alimentando o estresse. A respiração dupla é como apertar o botão de reiniciar. Desliga o alarme, restaura o equilíbrio e devolve a energia que estava sendo desperdiçada com tensão. Quero que você imagine isso em uma situação real. Você está prestes a ter uma conversa difícil, seu coração bate mais rápido, sua mente começa a se encher de cenários e respostas. Se nesse instante você fizer 2 inalações seguidas e uma exalação rápida, 3 vezes, vai perceber como sua voz se estabiliza, como seu pensamento se esclarece e como você recupera o controle. O mesmo acontece se você estiver esgotado no meio da tarde ou se sentir que não consegue se concentrar alguns segundos dessa técnica e sua energia muda.
Isto é estoicismo puro. Quem controla a respiração controla a mente e com ela a vida. O segredo está em não esperar estar à beira do colapso para usar. Use de forma preventiva. Antes de entrar em uma reunião importante, antes de iniciar uma apresentação, antes de treinar ou tomar uma decisão importante. Assim, você chega ao momento não com tensão acumulada, mas com a mente pronta para agir com precisão. A melhor parte é que ninguém precisa saber. Você pode fazer isso sentado na frente do computador, esperando em um corredor ou até mesmo durante uma ligação. 2 inalações discretas, uma exalação rápida e sua mente fica afiada. Mas ouça bem, como tudo que realmente funciona exige intenção. Se você fizer mecanicamente, sem sentir o ar entrando e saindo, perde parte do poder. A chave é estar presente em cada respiração, sentir como o oxigênio se expande dentro de você e como a exalação leva embora o peso da tensão. Faça agora mesmo. Inspire profundamente, adicione um pequeno extra de ar, expire rápido e solte tudo. Outra vez. E mais uma. Note a diferença. Essa calma que começa a surgir não é mágica. É a sua biologia se alinhando para trabalhar a seu favor. A respiração dupla é a sua ferramenta para recuperar a calma no meio de uma crise, para acender a energia quando o cansaço o atinge e para recuperar o foco quando a mente se dispersa. É simples, é gratuita, e se você a transformar em hábito, seu corpo a usará como um reflexo natural nos momentos em que mais precisar. Agora que você sabe, use-a. Não deixe como algo que você ouviu e esqueceu. Faça dela parte do seu arsenal mental. Porque, se você controla a respiração em segundos, poderá controlar sua resposta em qualquer situação, e isso, na vida real, é poder. Ensinamento 3. Troque o hábito de reclamar pelo compromisso de agir para melhorar as coisas. Cada vez que você abre a boca para reclamar, está entregando sua energia. E o pior, nem mesmo está resolvendo nada. Você se engana pensando que por falar do problema já fez algo, mas na verdade só o alimentou ainda mais. Reclamar é confortável, agir é desconfortável. E aí está a diferença entre quem fica preso e quem avança. Quando você reclama, repete o problema na mente e em voz alta, reforçando a frustração e espalhando-a para os outros. Você não apenas se envenena, mas também intoxica o ambiente. Já reparou que as pessoas começam a evitar quem está sempre se lamentando? Não é crueldade, é instinto. Ninguém quer que lhe arranquem a pouca energia que resta. E se você é a pessoa que sempre fala do que está errado, mas nunca mexe um dedo para mudar, vai acabar isolado e sem respeito. A verdade é que cada reclamação é uma oportunidade desperdiçada de agir. A energia que você usa para colocar em palavras o quanto as coisas estão ruins, poderia canalizar para buscar uma solução, mesmo que pequena. Reclamar não muda nada. Agir muda. Reclamar o transforma em vítima. Agir o transforma em dono da sua vida. Não vou dizer para nunca falar sobre o que o incomoda, mas quando fizer, que seja com um objetivo claro, encontrar uma saída. Se algo não lhe agrada, não gaste meia hora reclamando, gaste esses minutos escrevendo um plano, fazendo uma ligação, aprendendo o que é necessário para resolver. A satisfação de dar um passo rumo à solução é infinitamente maior que o alívio momentâneo de desabafar. Estoicismo puro, o sábio não se lamenta do vento, ajusta suas velas. A chave está em criar um reflexo mental. Cada vez que se perceber prestes a reclamar, pergunte-se o que posso fazer agora para mudar isso. Não é preciso resolver tudo de uma vez, mas é preciso dar o primeiro passo. Essa mudança de foco transforma sua energia emocional em combustível para avançar, em vez de desperdiçá-la em palavras vazias.
Imagine que você está no trabalho e algo não sai como esperava. A reação automática é reclamar com um colega, perder tempo falando mal da situação e alimentar a frustração. Mas se você parar e decidir usar esses minutos para analisar o que deu errado e propor um ajuste, não apenas ganha respeito, como também cria um ambiente no qual você é parte da solução, não do problema. O mesmo vale para a vida pessoal. Reclamar da situação financeira não fará você ganhar mais dinheiro. Reclamar da saúde não fará você ficar mais forte. Mas se pegar esse desconforto e transformá-lo em ação, buscando renda extra, melhorando a alimentação, movendo o corpo, você começa a mudar o que antes parecia impossível. E não se trata de se reprimir ou fingir que tudo está bem. Trata-se de reconhecer que reclamar constantemente é como cavar um buraco, cada palavra negativa é mais uma pá de terra que o enterra. A ação, por outro lado, é a escada que o tira de lá. Escolha onde investir seu tempo. Pense nisso, cada vez que reclama, você treina sua mente para procurar o que há de ruim. Cada vez que age, você treina sua mente para procurar soluções. Com o tempo, um desses dois hábitos será sua forma natural de reagir a tudo. E a vida é muito mais leve quando sua resposta automática é: o que posso fazer? Em vez de por que isso acontece comigo. A partir de hoje, quando sentir a urgência de soltar uma reclamação, segure-se. Respire e identifique o problema e decida uma ação concreta, mesmo que pequena. E se realmente precisar falar sobre isso, que seja com alguém que possa ajudá-lo a resolver, não com quem vai apenas ouvir para depois continuar reclamando com você. Faça disso um padrão na sua vida, menos palavras, mais ações. Porque no fim, as reclamações deixam apenas um eco vazio, mas as ações deixam resultados. E nesse caminho, você não apenas resolverá mais problemas, mas também atrairá pessoas que respeitam e valorizam quem faz as coisas acontecerem. É aí que começa a verdadeira transformação. Ensinamento 4. Aprenda a enfrentar as decepções, sem permitir que se transformem em rancor. Cada vez que você abre a boca para reclamar, está entregando sua energia. E o pior, nem mesmo está resolvendo nada. Você se engana pensando que, por falar do problema, já fez algo, mas na verdade só o alimentou ainda mais. Reclamar é confortável, agir é desconfortável. E aí está a diferença entre quem fica preso e quem avança. Quando você reclama, repete o problema na mente e em voz alta, reforçando a frustração e espalhando-a para os outros. Você não apenas se envenena, mas também intoxica o ambiente. Já reparou que as pessoas começam a evitar quem está sempre se lamentando? Não é crueldade, é instinto. Ninguém quer que lhe arranquem a pouca energia que resta. E se você é a pessoa que sempre fala do que está errado, mas nunca mexe um dedo para mudar, vai acabar isolado e sem respeito. A verdade é que cada reclamação é uma oportunidade desperdiçada de agir. A energia que você usa para colocar em palavras o quanto as coisas estão ruins, poderia canalizar para buscar uma solução, mesmo que pequena. Reclamar não muda nada, agir muda. Reclamar o transforma em vítima, agir o transforma em dono da sua vida. Não vou dizer para nunca falar sobre o que o incomoda, mas quando fizer, que seja com um objetivo claro: encontrar uma saída. Se algo não lhe agrada, não gaste meia hora reclamando, gaste esses minutos escrevendo um plano, fazendo uma ligação, aprendendo o que é necessário para resolver. A satisfação de dar um passo rumo à solução é infinitamente maior que o alívio momentâneo de desabafar. Estoicismo puro. O sábio não se lamenta do vento, ajusta suas velas. A chave está em criar um reflexo mental. Cada vez que se perceber prestes a reclamar, pergunte-se: o que posso fazer agora para mudar isso?
Não é preciso resolver tudo de uma vez, mas é preciso dar o primeiro passo. Essa mudança de foco transforma sua energia emocional em combustível para avançar, em vez de desperdiçá-la em palavras vazias. Imagine que você está no trabalho e algo não sai como esperava. A reação automática é reclamar com um colega, perder tempo falando mal da situação e alimentar a frustração. Mas se você parar e decidir usar esses minutos para analisar o que deu errado e propor um ajuste, não apenas ganha respeito, como também cria um ambiente no qual você é parte da solução, não do problema. O mesmo vale para a vida pessoal. Reclamar da situação financeira não fará você ganhar mais dinheiro. Reclamar da saúde não fará você ficar mais forte. Mas se pegar esse desconforto e transformá-lo em ação, buscando renda extra, melhorando a alimentação, movendo o corpo, você começa a mudar o que antes parecia impossível. E não se trata de se reprimir ou fingir que tudo está bem. Trata-se de reconhecer que reclamar constantemente é como cavar um buraco, cada palavra negativa é mais uma pá de terra que o enterra. A ação, por outro lado, é a escada que o tira de lá. Escolha onde investir seu tempo. Pense nisso, cada vez que reclama, você treina sua mente para procurar o que há de ruim. Cada vez que age, você treina sua mente para procurar soluções. Com o tempo, um desses dois hábitos será sua forma natural de reagir a tudo. E a vida é muito mais leve quando sua resposta automática é o que posso fazer, em vez de por que isso acontece comigo. A partir de hoje, quando sentir a urgência de soltar uma reclamação, segure-se, respire, identifique o problema e decida uma ação concreta, mesmo que pequena. E se realmente precisar falar sobre isso, que seja com alguém que possa ajudá-lo a resolver, não com quem vai apenas ouvir para depois continuar reclamando com você. Faça disso um padrão na sua vida. Menos palavras, mais ações. Porque no fim, as reclamações deixam apenas um eco vazio, mas as ações deixam resultados. E nesse caminho, você não apenas resolverá mais problemas, mas também atrairá pessoas que respeitam e valorizam quem faz as coisas acontecerem. É aí que começa a verdadeira transformação. Ensinamento 5. Faça o que precisa ser feito mesmo sem vontade. E a motivação virá depois. Se você espera sentir-se motivado para agir, já perdeu. A motivação é volátil, caprichosa, e se você lhe der o poder de decidir quando começar, vai passar a vida adiando seus sonhos. Não é a motivação que cria a ação, é a ação que cria a motivação. Esse é o erro que paralisa a maioria, acreditar que é preciso sentir-se pronto para se mover, quando na verdade é o movimento que o deixa pronto. Pense naqueles dias em que você não tem vontade de fazer nada, em que o peso da cama ou da cadeira parece impossível de vencer. O problema não é falta de energia, é esperar por uma faísca que nunca vem sozinha. Mas no momento em que você dá um passo, por menor que seja, ativa uma reação em cadeia. Seu corpo se move, sua mente desperta, e o que antes parecia impossível começa a parecer alcançável. A motivação é como o fogo, não surge do nada, é preciso acendê-la. E o primeiro movimento, por pequeno que pareça, é essa faísca. Você pode começar lavando um prato, escrevendo uma frase, caminhando 5 minutos. Não importa quão insignificante pareça, o importante é quebrar a inércia. Uma vez que começa, a energia cresce sozinha e o que no início exigia um enorme esforço transforma-se em impulso. Estoicismo puro, não espere que o ânimo guie seus atos, faça com que seus atos gerem seu ânimo. A mente é mestra em inventar desculpas. Vai dizer que você não tem tempo, não tem vontade, que não é o momento. Mas a ação imediata é a melhor forma de calá-la. Se você ficar esperando o momento perfeito, ele nunca chegará. Se agir agora,
mesmo que de forma incompleta, esse momento será criado por você. Comece com uma ação mínima, tão pequena que sua mente não possa resistir. Se precisa treinar, coloque a roupa de ginástica. Se precisa escrever, abra o documento. Se precisa arrumar, pegue apenas um objeto. No momento em que fizer isso, vai sentir seu cérebro mudar de canal. É aí que a mágica começa. Esse pequeno movimento desperta seu sistema nervoso, aguça seu foco e a motivação começa a aparecer. Não confunda disciplina com motivação. A disciplina é o que o faz agir mesmo quando não quer. A motivação é o resultado que vem depois como um prêmio por ter começado. Quem depende da motivação se move de vez em quando. Quem depende da disciplina, avança sempre. Se a cada dia você decidir dar um passo antes de sentir-se pronto, seu cérebro aprenderá que não precisa esperar permissão para agir. Isso é treino mental. Você reprograma sua resposta automática para ser faça em vez de espere. E quanto mais praticar, menos dependerá do estado de espírito e mais do hábito. Quando não tiver vontade, mova-se fisicamente. Caminhe rápido, ouça música que o ative, faça algo que quebre a letargia do corpo. O movimento físico é um atalho para ativar a mente. Às vezes, tudo o que você precisa para iniciar uma tarefa mental é despertar sua energia física. Lembre-se sempre, o primeiro passo não precisa ser perfeito, só precisa existir. A perfeição paralisa, a ação liberta. Uma vez que se move, seu cérebro se adapta, encontra o ritmo e o resto flui. Então, da próxima vez que pensar, quando eu me sentir motivado, farei, perceba que isso é uma armadilha. Não é o sentimento que gera o movimento, é o movimento que cria o sentimento. E esse poder está em você, neste instante. Comece agora, mesmo sem vontade, mesmo que custe, mesmo que seja desconfortável. Porque uma vez que agir, não terá apenas motivação, terá algo ainda mais valioso, controle sobre si mesmo. E é aí que começa a verdadeira transformação. Ensinamento 6. Aplique a regra 5x5 para se preocupar menos. Pense nisso. Quantas horas, dias ou até semanas você já perdeu remoendo algo que com o tempo deixou de ter importância? Todos nós já fizemos isso. Ficamos obcecados com um comentário, um erro, uma situação constrangedora e deixamos que isso roube nossa energia. A regra 5x5 é o antídoto contra esse desgaste. Se não vai importar em 5 anos, não dedique mais de 5 minutos de preocupação. É simples, mas poderoso. Quando algo incomodar, pergunte-se: isso ainda terá peso na minha vida daqui a 5 anos? Na maioria das vezes, a resposta será um sonoro não. E quando a resposta for não, o problema não merece sua paz mental. Porque cada minuto que você gasta em algo insignificante é um minuto que nunca mais vai recuperar. O cérebro é especialista em aumentar o pequeno até que pareça enorme. É como olhar um grão de poeira com uma lupa, ele parece gigante, mas continua sendo um grão de poeira. A regra 5x5 obriga você a afastar a lupa e ver as coisas como realmente são. Se daqui a alguns anos você não se lembrar disso, se não afetar sua vida, sua saúde ou seu futuro, então não merece sua atenção agora. Estoicismo puro. A mente sábia não se prende ao efêmero, foca no eterno. Aplicar isso exige prática. Seu impulso natural será ficar preso na emoção do momento. Alguém fala com você de forma rude, você comete um erro, perde uma oportunidade e sua mente quer reviver isso repetidamente. É aí que você precisa parar e usar a regra. Pergunte: isso terá algum valor real daqui a 5 anos? Se a resposta for não, corte o pensamento e redirecione sua energia. É como filtrar o lixo mental. Nem tudo merece sua análise, sua reação ou seu tempo.
Na verdade, a grande maioria do que preocupa você hoje provavelmente não terá relevância no futuro. Então, por que deixar que esse excesso de preocupações roube sua paz no presente? Vou dar um exemplo claro. Imagine que um colega de trabalho fez um comentário desagradável. No momento, isso o incomoda, você fica irritado, começa a pensar no assunto várias vezes. Agora, projete isso para 5 anos no futuro. Você acredita que vai se lembrar dessa frase? Acha que ela vai definir sua vida? Se a resposta for não, é hora de soltar. Guardar rancores ou frustrações por coisas pequenas é como carregar pedras numa mochila. Você só percebe o peso quando isso impede seu avanço. A regra 5x5 não significa ignorar tudo ou não se importar com nada. Significa aprender a priorizar o que realmente tem peso. Há coisas que vão importar daqui a 5 anos, uma decisão financeira importante, uma traição grave, uma mudança de rumo na sua vida, essas sim merecem análise profunda. Mas a grande maioria do que ocupa sua mente diariamente não entra nessa categoria. Se aplicar isso de forma consistente, vai perceber que seu nível de estresse diminui e que sua atenção se concentra no que realmente move a sua vida. E isso é libertador, porque você deixa de reagir a tudo e começa a responder apenas ao que importa. Da próxima vez que algo o incomodar, imagine que você tem um cronômetro mental de 5 minutos. Pense no assunto, analise se há algo para aprender ou corrigir e depois solte. Se não vai importar em 5 anos, não deixe que viva mais tempo na sua mente. Assim, todos os dias, você limpa seu espaço mental do que é desnecessário e cria mais espaço para o que realmente importa. Viver sob essa regra é como aprender a viajar leve. Você se livra do peso desnecessário, avança mais rápido e com mais energia. E, acima de tudo, começa a perceber que a maioria do que o preocupa hoje é tão pequena que não merece nenhuma fração da sua atenção. Essa é a verdadeira liberdade mental. Ensinamento 7. Não deixe que a raiva seja o último sentimento antes de dormir. Nunca subestime o poder de ir dormir com o coração em calma. Porque quando você se deita com raiva, não leva apenas a discussão para o travesseiro, mas também permite que a tensão se instale na sua mente e no seu corpo. O sono deixa de ser descanso e se transforma em um campo de batalha silencioso onde o inconsciente revive o conflito repetidas vezes. Ao acordar, essa carga ainda estará lá, mais pesada, mais enraizada, mais difícil de soltar. Não importa se você acha que tem razão ou se o outro não quer ceder, o que importa é não permitir que o ressentimento crie raízes durante a noite. A acumulação desses silêncios carregados, dessas palavras não ditas ou ditas com raiva, é o que destrói relacionamentos aos poucos, quase sem que se perceba. Paz não significa necessariamente concordar, mas conseguir encerrar o dia com respeito, mesmo que a diferença permaneça. A raiva prolongada se alimenta na escuridão. A noite a amplifica, a distorce e a transforma em algo maior do que realmente é. Por isso, se antes de dormir você busca um encerramento, mesmo que com poucas palavras, desativa essa bomba emocional que poderia explodir no dia seguinte. Às vezes basta dizer, não concordo, mas te amo ou falamos amanhã com calma, boa noite. Não é se render, é priorizar o vínculo acima do orgulho. Estoicismo puro, o sábio prefere perder uma discussão do que perder a paz. Quando você escolhe resolver antes de dormir, nem sempre consegue um acordo total, mas evita que a ferida cresça. E o mais importante, seu corpo sente isso. Dormir em calma regula a respiração, baixa a pressão arterial, relaxa os músculos. Dormir com raiva, por outro lado, mantém seu sistema nervoso ativo, o que significa que o descanso será superficial e sua mente continuará em modo de defesa.
Você acordará cansado, irritado e mais propenso a discutir novamente. Transforme isso em hábito. Se surgir um conflito, não deixe que ele se estenda até que as palavras se tornem armas. Respire, escute, mesmo que seja difícil. Muitas vezes, a pessoa que mais importa para você é a que mais pode machucar, e você também pode machucá-la. Por isso é vital decidir conscientemente que o dia não termina em guerra fria. E isso não se aplica apenas a relacionamentos amorosos. Vale para familiares, amigos, colegas de trabalho. Se algo o incomodou, esclareça, estabeleça um limite ou expresse o que sente, mas não vá dormir com a emoção fervendo por dentro. Não dê à sua mente a tarefa de ruminar o que aconteceu, porque nesse estado a imaginação é perigosa, cria cenários, amplia problemas e gera ressentimentos que nem existiam. A maturidade emocional se mostra nesses momentos, quando, apesar do orgulho, você decide estender a mão para que o conflito não cresça. E aqui está o ponto: encerrar a noite em paz nem sempre significa resolver tudo. Às vezes significa apenas concordar que conversarão no dia seguinte, com outra energia. Mas o simples fato de ambos decidirem não dormir brigados cria uma base de respeito que fortalece a relação. Pense, quantas discussões que você deixou abertas cresceram até se tornar incontroláveis. Quantas vezes a raiva de um dia arruinou toda uma semana. Isso não é sobre negar emoções, mas sobre aprender a regulá-las para que não controlem sua vida. Se hoje há um conflito, dê o primeiro passo. Envie aquela mensagem, faça aquela ligação, bata na porta. Não espere que seja perfeito, apenas mostre que seu afeto ainda está lá, mesmo sem concordar. O descanso depois disso será diferente, profundo e reparador. E amanhã você acordará com a mente mais clara para encontrar soluções reais. Porque no fim, dormir com raiva é deixar que a noite decida por você. Dormir em calma é você decidir como quer viver e cuidar dos seus relacionamentos. Essa escolha, repetida todos os dias, é o que constrói vínculos fortes e uma vida em paz. Ensinamento 8. Desenvolva a habilidade de rir dos próprios erros e tropeços. Quando você aprende a rir de si mesmo, torna-se invulnerável a muitas coisas que antes poderiam ferir. Porque a verdade é que ninguém está livre de errar, tropeçar ou cometer gafes. Mas a diferença entre quem se afunda na vergonha e quem sai fortalecido está na capacidade de se olhar com honestidade e sorrir. Levar-se demasiado a sério é como viver numa armadura pesada. Você acha que ela protege, mas na verdade impede que se mova com liberdade. Vive tão preocupado em não falhar que fica tenso, rígido, calculando cada palavra e gesto. O problema é que as pessoas percebem e, em vez de se aproximarem, se afastam. Ninguém se sente à vontade com alguém que parece viver na defensiva. Por outro lado, quando você é capaz de aceitar suas falhas com humor, transmite algo poderoso, segurança em si mesmo. Porque só alguém que confia no próprio valor consegue reconhecer que não é perfeito sem sentir-se menor por isso. E isso desarma qualquer crítica. Se você mesmo consegue rir do que saiu errado, tira o peso que outros poderiam tentar usar contra você. Estoicismo puro: quem domina a reação diante dos próprios erros, domina a própria paz. Rir de si mesmo não significa não se levar a sério no que é importante, significa não exagerar no que é irrelevante. Não é o mesmo errar num projeto crucial e derramar café na camisa durante uma reunião. Nos dois casos, você pode sentir desconforto, mas no segundo, para que transformar isso em tragédia? Uma piada leve, um gesto descontraído e o momento deixa de ser constrangedor para virar uma anedota.
O humor próprio também é uma ponte com os outros. Faz com que as pessoas se sintam confortáveis, porque percebem que não precisam medir cada palavra para não feri-lo. Essa abertura facilita relacionamentos, reduz tensões e gera simpatia natural. Ninguém esquece quem soube lidar com graça em um momento que poderia ter sido constrangedor. Pense quando você erra e ri de si mesmo, envia uma mensagem clara ao seu entorno. Diz: sei que não sou perfeito e estou bem com isso. E isso liberta os outros da pressão de serem perfeitos também. Você cria um espaço onde todos podem ser mais autênticos. Da próxima vez que cometer um erro, pare antes de se punir mentalmente. Pergunte: isso vai importar em alguns dias ou semanas? Se a resposta for não, transforme em algo leve. Você pode até exagerar com humor para tirar a importância. As pessoas não lembrarão do erro, mas sim de como você lidou com ele. Isso também treina sua resiliência. Porque se aprende a rir das pequenas falhas, estará mais preparado para lidar com calma com as grandes. Seu cérebro aprende a não entrar em pânico sempre que algo sai diferente do esperado. E isso lhe dá vantagem, porque enquanto outros se bloqueiam por medo da vergonha, você continua avançando. Claro, é preciso usar o humor próprio no contexto certo. Não se trata de minimizar um erro grave quando é preciso assumir a seriedade, mas de encontrar o equilíbrio entre responsabilidade e leveza. Saber quando rir e quando refletir é uma habilidade que se desenvolve com o tempo. Faça o exercício, lembre de um momento em que cometeu um erro engraçado. Reviva-o, mas desta vez, em vez de sentir vergonha, encare como se estivesse assistindo a uma cena divertida de um filme. Percebe como a sensação muda? Essa é a perspectiva que você pode aplicar no dia a dia. Quando você se torna capaz de rir de si mesmo, as críticas perdem força, as tensões se dissolvem e a vida fica muito mais leve. Você entende que errar não diminui seu valor, apenas o torna humano. E quando carrega essa atitude, transmite uma segurança magnética que as pessoas respeitam e admiram. No fim, rir de si mesmo não é só humor. É uma forma de dizer: não sou perfeito, mas sou dono de mim mesmo. E essa, acredite, é uma das formas mais autênticas de poder. Ensinamento 9. Aplique a regra dos 3 anos para grandes metas. A maioria das pessoas desiste, não porque não possa, mas porque se desespera esperando resultados imediatos. Querem que em poucos meses tudo mude. Que a maior meta de suas vidas se cumpra sem margem de erro, sem pausas, sem tropeços. Mas o crescimento real não funciona assim. A regra dos 3 anos devolve a perspectiva e lembra que o importante não é a velocidade, e sim a consistência. Quando você se dá um horizonte de 3 anos para uma grande meta, está aceitando que o processo não é linear, que haverá avanços, retrocessos, momentos de impulso e momentos de calma. 3 anos não soam tão longos quando você os vê como um período para se transformar em alguém novo, com habilidades sólidas, hábitos inquebráveis e uma mentalidade mais forte. Expectativas irreais são uma armadilha mortal para a disciplina. Se espera que tudo aconteça em 6 meses, qualquer obstáculo parecerá um sinal de que você não é capaz. Mas quando a mente está preparada para um caminho longo, os tropeços passam a fazer parte do treinamento. Você começa a ver cada erro não como um freio, mas como uma lição. Estoicismo puro, a paciência estratégica é mais poderosa que a urgência impulsiva. Aplicar a regra dos 3 anos não significa deixar tudo para depois. Significa começar agora, mas com um plano que entenda a natureza do progresso. O primeiro passo é dividir a meta em pequenos objetivos concretos. Se o objetivo é escrever um livro, não tente terminá-lo em 2 meses.
Estabeleça um ritmo que permita pesquisar, escrever, revisar e crescer como autor sem se esgotar. Se a meta é dominar um idioma, entenda que a fluência real vem de milhares de horas de prática, não de algumas semanas de uso de um aplicativo. Cada passo deve ser mensurável, alcançável e revisável. Por isso, a avaliação periódica é essencial. Não espere 3 anos para ver se funcionou, revise seus avanços a cada trimestre. Isso permite ajustar o que não está funcionando e reforçar o que está. Um plano vivo é sempre mais forte que um plano rígido, porque se adapta à realidade em vez de se quebrar diante dela. 3 anos também são um escudo contra a pressão externa. Quando alguém perguntar, e para quando fica pronto, você terá uma resposta clara e segura. Não cairá na ansiedade de se justificar nem na comparação com quem segue um caminho diferente. Sua meta não é impressionar, é construir algo que dure. A perseverança se treina assim, comprometendo-se com um prazo suficiente para que os resultados não dependam de golpes de sorte, mas sim de constância acumulada. É a diferença entre erguer um castelo de areia e construir uma fortaleza de pedra. O primeiro parece bonito no início, mas é levado pela primeira onda. O segundo leva tempo, mas resiste ao que vier. Essa abordagem também protege da frustração silenciosa, aquela que surge quando você dá tudo de si e ainda assim não vê mudanças rápidas. Com a regra dos 3 anos, aprende-se a valorizar pequenos avanços, a melhoria na técnica, uma nova habilidade, um contato que antes não tinha, um erro que agora sabe evitar. Tudo conta, mesmo que não seja visível de imediato. Pense assim, 3 anos vão passar de qualquer forma. A pergunta é: você chegará a esse dia sendo a mesma pessoa ou transformado em alguém capaz de realizar o que hoje sonha? Se começar hoje e se mantiver constante, quando olhar para trás verá não só o resultado, mas tudo o que precisou aprender para chegar lá. Não caia na armadilha do já é tarde ou é muito tempo. 3 anos são o suficiente para que o que você conquista não seja acaso, mas consequência. E quando algo é consequência da sua disciplina e paciência, ninguém pode tirá-lo. Comece hoje, ajuste seu ritmo, aceite que haverá dias lentos e dias intensos, mas mantenha-se. Porque a regra dos 3 anos não só entrega um resultado, como oferece algo maior, a certeza de que você pode se comprometer consigo mesmo e cumprir. E isso, uma vez que se experimenta, muda tudo. Ensinamento 10. Desenvolva pele grossa diante das críticas. Quando você aprende a criar pele grossa diante das críticas, descobre uma liberdade que poucos têm, a de não viver condicionado pela aprovação alheia. A crítica é inevitável. Sempre haverá alguém com algo a dizer sobre o que você faz, diz ou até sobre quem você é. A diferença está em como escolhe recebê-la. Você pode deixar que o derrube ou pode usá-la como combustível para avançar. Muitas vezes as críticas mais duras não têm nada a ver com você, mas com quem as faz. São projeções de inseguranças, frustrações e medos que essa pessoa não sabe lidar. Alguém que não tem coragem de seguir o próprio caminho pode se sentir incomodado ao ver que você segue o seu e a forma de se defender é atacando. Se você não entende esse mecanismo, pode cair na armadilha de acreditar que as palavras definem seu valor, quando na verdade falam mais sobre quem as disse. Estoicismo puro, você não pode controlar a língua dos outros, mas pode controlar o que deixa entrar na sua mente. Isso não significa ignorar tudo o que lhe dizem. Algumas críticas trazem informações valiosas que podem ajudá-lo a melhorar. O ponto é aprender a filtrar. Antes de reagir, pare e analise quem está dizendo isso. Essa pessoa entende do assunto, está falando com intenção de ajudar ou de ferir. Se for alguém com experiência e boa intenção, ouça com humildade. Mas se vier da inveja,
do ressentimento ou do simples desejo de derrubar, não merece sua atenção nem um segundo da sua energia. Praticar esse filtro é como construir um escudo mental. No início, as palavras ainda doem, mas com o tempo você passa a vê-las como simples sons quando não têm fundamento. Começa a sentir uma mudança interna, a crítica sem valor já não tira seu sono nem interrompe seu caminho. Um exemplo claro: imagine que você trabalha em um projeto e alguém que nunca fez algo parecido diz que está errado, que não serve, que não vai funcionar. Antes, isso poderia fazê-lo duvidar ou até desistir. Mas com pele grossa, você não se deixa levar. Pergunta: essa pessoa entende meu objetivo? Tem experiência real no que está opinando? Se a resposta for não, o julgamento dela não tem peso no seu processo. Desenvolver essa força não significa tornar-se insensível ou arrogante. Significa ter maturidade para não reagir impulsivamente a todo comentário. Você não precisa se justificar nem se defender para todo mundo. Seu trabalho, seus resultados e sua coerência falam mais alto que qualquer discussão. Também é essencial entender que você não pode agradar a todos e nem precisa tentar. Viver buscando aprovação externa é um caminho de desgaste infinito. Mesmo que faça tudo certo, haverá alguém que critique. Então, por que gastar energia tentando agradar? É melhor investir em continuar construindo o que para você é valioso. Ao aplicar esse princípio, você perceberá que sua confiança cresce. Não precisa mais que todos validem o que faz para se sentir seguro. A validação vem de cumprir seus próprios padrões, de ver-se melhorar com o tempo e de manter-se fiel ao que acredita. Isso dá uma estabilidade interna que opiniões alheias não podem abalar. Claro, chegar a esse ponto exige treino. Não é uma decisão instantânea, mas um hábito mental que se reforça cada vez que você escolhe não se envolver com uma crítica destrutiva. A cada vez que ouve sem reagir, ou filtra o útil e descarta o tóxico, sua pele fica um pouco mais grossa. E algo importante: pele grossa não é um muro que isola. É uma armadura que protege enquanto você permanece aberto para aprender. Porque quem se fecha totalmente deixa de crescer, mas quem se abre sem filtro acaba ferido. O equilíbrio está em aceitar apenas o que realmente agrega valor. Se hoje você está lutando com críticas, lembre-se: o objetivo não é que elas deixem de existir, mas que deixem de controlá-lo. A voz de quem não contribui não deve ter mais volume que o seu propósito. E quando aprende a viver assim, as opiniões deixam de ser correntes e se tornam apenas ruídos de fundo enquanto você avança. No fim, pele grossa não é dureza emocional, mas clareza mental, saber quem você é, para onde vai e quais vozes merecem entrar no seu caminho. O resto, você deixa de fora e segue. Ensinamento 11. Faça do aprendizado constante um hábito para toda a vida. O momento em que você acredita que já sabe tudo é exatamente o momento em que começa a ficar para trás. O mundo não para esperá-lo, todos os dias muda, evolui e exige mais de você. A curiosidade é o combustível que mantém sua mente desperta e seu espírito afiado. Se você parar de aprender, estará condenado a repetir o que já sabe, e o que já sabe, cedo ou tarde, se tornará obsoleto. Não importa quantas conquistas você tenha acumulado ou quanta experiência acredite ter. Os verdadeiros líderes, aqueles que fazem a diferença, são os que nunca se acomodam. Continuam questionando, explorando, desafiando o que acreditavam ser verdade. Porque entendem que o conhecimento não é um destino, é uma viagem sem fim. Estoicismo puro: quem mantém a mente aberta ao aprendizado, permanece invencível diante da mudança. Manter-se aprendendo não significa acumular informações apenas por ter. Significa buscar aquilo que expanda suas habilidades, que o tire da zona de conforto e o obrigue a crescer.
É ler um livro que você não achava que iria interessar, fazer um curso que intimida, conversar com pessoas que pensam diferente. É fazer perguntas incômodas e aceitar que, muitas vezes, você ainda não tem a resposta, ainda. A resistência ao aprendizado geralmente vem do ego. Esse orgulho que diz, já sei o suficiente, não preciso de mais. Mas o ego é um mau conselheiro, porque enquanto você se convence de que está pronto, o mundo continua avançando e alguém está aprendendo exatamente o que amanhã será essencial. E quando chegar o momento, essa pessoa o superará, não por ser mais capaz, mas porque esteve disposta a continuar sendo estudante. A chave é adotar o aprendizado como um hábito, não como uma fase. Assim como você se alimenta todos os dias para nutrir o corpo, deve nutrir a mente constantemente. Reserve tempo para ouvir, observar, praticar. Mesmo que sejam 15 minutos diários, a consistência transforma. Abraçar o desconhecido é parte fundamental do processo. Muitos se paralisam diante do que não entendem, mas os que crescem veem nisso uma oportunidade. O medo do novo se transforma em curiosidade, e a curiosidade em ação. É aí que se rompem limites e se criam vantagens reais. A inovação não nasce de repetir fórmulas, mas de explorar caminhos que você não tinha considerado. E para explorá-los, precisa de conhecimento fresco, novas perspectivas e habilidades que permitam se adaptar ao inesperado. Cada coisa que você aprende é mais uma ferramenta no seu arsenal para enfrentar o que vier. Não se compare com quem só ostenta o que já sabe. Compare-se com você mesmo e pergunte-se se hoje é mais sábio, mais habilidoso e mais preparado que ontem. Esse progresso constante é a verdadeira medida do sucesso. O aprendizado contínuo também fortalece a resiliência. Quando enfrenta um problema e tem a capacidade de buscar novas soluções em vez de se apegar ao que não funciona, você se torna imbatível. Não afunda com a situação, adapta-se e ressurge mais forte. Veja assim, cada dia em que aprende algo novo, mesmo que pequeno, está ampliando suas possibilidades. Uma habilidade aprendida hoje pode abrir uma porta daqui a um ano. Uma ideia que hoje desafia pode se tornar o projeto que mudará a sua vida. Da próxima vez que sentir que já domina algo, lembre-se, o verdadeiro domínio está na capacidade de continuar aprendendo. As pessoas que permanecem relevantes não são as que chegaram mais rápido, mas as que nunca deixaram de se mover. Comprometa-se com o seu crescimento. Invista tempo, energia e atenção na sua mente. Não se contente em ser bom, busque ser melhor. Não se contente em entender o presente, prepare-se para dominar o futuro, porque no fim, manter-se sempre aprendendo não apenas o torna mais capaz, mas o transforma em alguém que nunca fica para trás. E essa, num mundo que muda a cada segundo, é a maior vantagem que você pode ter. Ensinamento 12. Invista 1 hora diária na sua saúde física. Seu corpo é o veículo que sustenta tudo o que você é e tudo o que quer alcançar. Você pode ter as melhores ideias, os maiores sonhos, a disciplina mais firme, mas se seu corpo não tiver energia para sustentá-lo, mais cedo ou mais tarde tudo desmorona. Por isso, investir 1 hora diária na sua saúde física não é luxo nem capricho, é uma obrigação consigo mesmo. Não falo apenas de músculos ou aparência, falo de força para se levantar todos os dias, de resistência para suportar jornadas difíceis, de clareza mental para tomar decisões sob pressão. Seu corpo é sua base. Se o negligência, tudo mais se enfraquece. A conexão entre saúde física e mental é mais poderosa do que você imagina. Quando se exercita, não está apenas trabalhando os músculos, oxigena o cérebro, libera hormônios que elevam o humor e limpa a mente do ruído acumulado durante o dia. É como reiniciar um sistema sobrecarregado,
Você sai do treino com outra energia, com outra perspectiva. Estoicismo puro: quem fortalece o corpo fortalece a mente, e quem domina ambos, domina a vida. Dedicar 1 hora diária a si mesmo é enviar uma mensagem clara à sua mente: sou prioridade. E essa mensagem muda a forma como você age em todo o resto. Porque, se é capaz de reservar tempo para treinar mesmo nos dias mais ocupados, é capaz de reservar tempo para tudo o que realmente importa. Não importa a atividade escolhida: correr, caminhar, levantar pesos, praticar yoga, nadar ou simplesmente alongar-se e fazer exercícios de respiração profunda. O que importa é que seja um compromisso diário. Essa hora é o seu espaço para recarregar energia, fortalecer o sistema imunológico e treinar a disciplina. Pense nisso: a energia que você investe em cuidar de si sempre retorna multiplicada. 1 hora de exercício pode render muitas horas a mais de produtividade e foco. Em contrapartida, cada dia sem movimento acumula fadiga, estresse e tensão, até chegar a um ponto em que é difícil se concentrar, pensar com clareza e render ao máximo. A constância é o que transforma essa prática em pilar. Não se trata de treinar intensamente um dia e abandonar por uma semana. É fazer com que essa hora esteja tão integrada na sua rotina que não exista desculpa para ignorá-la. Mesmo nos dias mais ocupados, mesmo sem vontade, essa hora acontece. E curiosamente, são esses dias em que menos quer treinar que mais precisa fazê-lo. Essa hora também é treino de caráter. Ensina a cumprir o que promete a si mesmo, mesmo sem ninguém olhando. Mostra que você pode ir além do confortável, e isso se traduz em confiança para enfrentar qualquer desafio fora do treino. Pense: seu corpo é a ferramenta mais importante para viver. Com um corpo forte e saudável, você pode aproveitar mais, resistir mais e viver mais. Com um corpo debilitado, cada meta pesa mais e cada problema se torna maior. Não deixe que a desculpa do tempo roube sua saúde. Não é sobre ter tempo, é sobre criá-lo. Se consegue dar 1 hora para redes sociais, televisão ou qualquer distração, pode dar 1 hora para o seu corpo. E quando fizer isso, verá que tudo mais na sua vida começa a funcionar melhor. Imagine como estará em um ano se, a partir de hoje, decidir investir essa hora diária em si mesmo. Mais energia, mais força, mais clareza mental. Menos estresse, menos dores, menos limitações. E o melhor, a certeza de que corpo e mente estão alinhados para empurrá-lo para frente. Porque no fim, cuidar do corpo é cuidar da vida. E essa hora que você dedica todos os dias é a diferença entre arrastar-se para chegar e ter potência para conquistar o que quiser. Ensinamento 13. Visualize seu eu futuro de forma vívida. Feche os olhos e olhe para frente. Não para amanhã nem para a semana que vem. Olhe para aquele você que vive a vida que sempre quis. Observe-o em detalhe: como se levanta, como se move, como fala, como enfrenta os desafios. Sinta sua energia, sua confiança, sua paz. Esse não é um personagem fictício, é uma versão real que existe em potencial, esperando que suas decisões de hoje lhe deem forma. A visualização não é um simples jogo mental, é uma ferramenta poderosa que treina o seu cérebro para trabalhar nessa direção. Quando você imagina com precisão quem quer ser, sua mente cria um mapa interno que o guia automaticamente. Você começa a tomar decisões alinhadas com essa imagem porque já a sente como sua. Não é algo distante, é algo que você está reclamando com cada ação. Estoicismo puro: quem vive com clareza de propósito não se desvia por distrações momentâneas. O problema é que a maioria visualiza de forma vaga. Pensam em ser melhor ou ter sucesso sem definir exatamente o que isso significa.
Seu eu futuro deve ser tão nítido que você possa reconhecê-lo entre 1000 pessoas. Como é a sua rotina? Quais hábitos você tem? Que pensamentos ocupam sua mente? Como reage diante de um obstáculo? Quanto mais detalhes colocar, mais real se sentirá e mais forte será o vínculo emocional que o impulsiona. Não basta ver uma vez. Isto é um ritual diário. Reserve alguns minutos todas as manhãs ou antes de dormir para fechar os olhos e entrar nessa versão de você. Não apenas veja, sinta. Sinta o peso da postura ereta, ouça o tom firme da voz, perceba a calma ou a força na respiração. Seu cérebro não distingue entre o real e o intensamente imaginado. Se repetir o suficiente, começará a agir como se já fosse essa pessoa. E aqui está o importante: a visualização não substitui a ação. Ela impulsiona. Não é ficar sonhando com o que você quer, é usar essa imagem como bússola para o que faz hoje. Pergunte-se todos os dias: esta decisão me aproxima ou me afasta do meu eu futuro? Se a resposta for que afasta, você já sabe o que fazer. Pense no compromisso que isso gera. Quando você visualiza com detalhe, deixa de negociar consigo mesmo nos momentos difíceis. Já não se trata de se tenho vontade ou não, mas de isto é o que meu eu futuro faria, então eu faço. Essa coerência diária é o que constrói a transformação real. A visualização também fortalece sua resistência emocional, porque quando você tem clara a imagem de quem quer ser, os obstáculos deixam de ser muros e se tornam treinamentos. Cada desafio é uma oportunidade de se aproximar mais daquele você que suporta pressão, que aprende, que não desiste. Se hoje você está confuso, sem rumo, este exercício é uma forma de recuperar a direção. Não importa se está começando do zero ou se já está no caminho, seu eu futuro sempre pode ser mais forte e mais livre. A chave é vê-lo tão claramente que a vida que você tem agora comece a incomodá-lo o suficiente para movê-lo para frente. Faça agora mesmo. Feche os olhos e pergunte-se: como é o melhor eu que posso ser em 5 anos? Não se limite. Imagine suas conquistas, mas também seus hábitos, sua disciplina, seu caráter. Agora sinta que já é essa pessoa e pergunte-se: o que eu faria amanhã? Essa resposta é o seu próximo passo. O verdadeiro poder da visualização não está em sonhar, mas em treinar sua mente para que pare de agir como quem você é hoje e comece a agir como quem quer ser. E quando sua mente se acostuma a isso, o resto de você a acompanha. Porque no fim não se trata de esperar que esse eu futuro apareça magicamente. Trata-se de construí-lo todos os dias, com cada escolha, com cada ação que reforça a imagem que você já viu. Essa imagem é o seu destino, mas também é a sua responsabilidade. Ensinamento 14: chegue sempre antes, nunca atrasado. Chegar antes não é apenas uma questão de tempo, é uma declaração silenciosa de quem você é e de como valoriza os outros. Cada vez que você chega cedo, está enviando uma mensagem clara: pode contar comigo. E essa mensagem, repetida vez após vez, constrói uma reputação que abre portas sem que você precise pedi-las. Chegar atrasado, por outro lado, diz o contrário. Mesmo sem expressar em palavras, seu atraso comunica que o que tinha para fazer antes era mais importante que o tempo da outra pessoa. Isso mina a confiança, desgasta relações e deixa uma marca difícil de apagar. A impontualidade, por mínima que seja, não passa despercebida, fala de desorganização, falta de previsão e pouco respeito pelo compromisso. Estoicismo puro, o controle do seu tempo é parte do controle da sua vida. A pontualidade começa muito antes de sair de casa.
É uma decisão que você toma ao planejar o dia, ao se antecipar aos imprevistos, ao entender que o trânsito, a procura por estacionamento ou qualquer detalhe podem roubar minutos que você não tem. Por isso, se acredita que precisa de 15 minutos para chegar, planeje 30, se acha que meia hora é suficiente, faça em 1 hora. Dobre o tempo que imagina e acrescente uma margem extra. Porque a diferença entre chegar no limite e chegar com tranquilidade pode ser a diferença entre causar uma boa impressão ou dar uma desculpa. Esse tempo de antecedência não é tempo perdido, é tempo investido. Chegar cedo dá a oportunidade de se preparar mentalmente, revisar o que vai dizer em uma reunião, revisar anotações, observar o ambiente antes de agir. Você pode até adiantar outras tarefas pequenas ou simplesmente relaxar para entrar no momento com a energia certa. Pense nisso, quando você chega cedo, transmite estabilidade. As pessoas sentem que estão lidando com alguém organizado, confiável, que leva a sério seus compromissos. E no mundo real, essas qualidades pesam mais que muitas habilidades técnicas. Um profissional que sempre chega no horário conquista rapidamente a confiança, um que se atrasa com frequência, perde-a, não importa quão talentoso seja. Mas isso não se limita ao trabalho. Na vida pessoal, chegar antes a um encontro, a uma reunião com amigos ou a um compromisso familiar é uma forma de mostrar apreço e respeito. Você está dizendo a outra pessoa, valorizo este momento e me importo em estar presente. Esse gesto fortalece vínculos e gera reciprocidade. A pontualidade também é disciplina pura. Não depende de vontade, depende do seu compromisso com o que decida. É um hábito que, uma vez integrado, começa a influenciar outras áreas da sua vida, você se torna mais organizado, mais consciente de como administra cada minuto e mais eficaz nas ações. Haverá quem pense que chegar antes é exagero, que alguns minutos de atraso não importam. Mas esses pequenos atrasos são os que diferenciam alguém que está no controle de alguém que vive apagando incêndios. Atrasar-se uma vez pode ser acidente, atrasar-se constantemente é declaração de desorganização. Se quer se destacar, se quer ser levado a sério, comece por este princípio simples: chegue sempre antes. Planeje, antecipe-se e organize-se para que não haja desculpas. Mesmo quando não for estritamente necessário, mantenha o hábito. Porque a reputação de pontualidade é como um escudo, protege sua credibilidade e lhe dá vantagem sem que precise pedir. Imagine se todas as pessoas com quem você trabalha ou se relaciona pudessem dizer de você, sempre chega antes de todos. Isso o torna alguém confiável, alguém que inspira segurança. E num mundo cheio de promessas não cumpridas, ser essa pessoa é um valor incalculável. Faça da pontualidade uma marca pessoal. Não a veja como uma obrigação incômoda, mas como uma estratégia para se diferenciar, para construir respeito e para que cada compromisso no qual esteja presente receba sua melhor versão desde o primeiro minuto. Porque chegar antes não é apenas estar no horário, é estar pronto. Ensinamento 15. Entender que sua mente filtra pensamentos de acordo com sua programação. Sua mente não é um espelho fiel da realidade. É um filtro, e esse filtro não foi criado ontem, vem sendo construído há anos com cada experiência, cada frase que você ouviu, cada crença que aceitou sem questionar. Tudo o que você vê, interpreta e pensa passa primeiro por esse filtro. Se a sua programação mental está cheia de limitações, não importa quanto conhecimento você tenha, acabará moldando a realidade para que ela se encaixe nessas limitações. O poder criativo que chega à sua mente é neutro. As ideias não vêm com etiquetas de possível ou impossível, mas o seu subconsciente se encarrega de colocá-las.
Se sua programação é de escassez, qualquer ideia de abundância parecerá distante, pouco realista ou até absurda. E sem perceber, você tomará decisões que manterão sua vida dentro dos limites que conhece. É assim que você pode se sabotar, mesmo acreditando que está se esforçando para avançar. Estoicismo puro: quem controla sua mente controla seu mundo, quem não a controla é prisioneiro de sua própria programação. Para quebrar esse ciclo, você precisa enfrentar seus próprios filtros. E isso não é confortável. Significa pensar deliberadamente em cenários que sua mente quer rejeitar. Significa se imaginar vivendo realidades que hoje parecem inalcançáveis e permanecer nessa visão tempo suficiente para que ela deixe de incomodar. Esse desconforto é o sinal de que você está empurrando sua programação além da zona segura. A prática é clara: todos os dias, dedique um momento para introduzir em sua mente pensamentos que contradigam suas velhas crenças limitantes. Use afirmações que reforcem sua capacidade de conquistar mais, mesmo que no início pareçam falsas. Visualize com detalhes resultados que quebrem o molde da sua vida atual. Não faça isso como um desejo vago, mas como se já estivesse acontecendo. Com o tempo, essas imagens e palavras começam a deixar marcas no seu subconsciente. É como trocar um filtro velho por um novo. Pouco a pouco, seus pensamentos automáticos começam a se alinhar com sua nova programação. E quando isso acontece, a forma como você percebe oportunidades e toma decisões muda radicalmente. Se hoje sua programação diz que um desafio é grande demais, é provável que você nem tente enfrentá-lo. Mas se sua mente está treinada para buscar soluções, verá isso como uma oportunidade de crescimento. Essa diferença não está na situação, está no filtro com o qual você a enxerga. O mais perigoso de uma programação limitante é que ela é invisível para você. Você acredita que está sendo realista, quando na verdade está vendo apenas uma parte do panorama. Por isso é vital questionar seus pensamentos, especialmente aqueles que chegam com mais força. Pergunte a si mesmo: o que penso é um fato ou é apenas minha programação falando? Essa pergunta pode abrir portas que você mantém fechadas há anos. Lembre-se, seu subconsciente não distingue entre o real e o intensamente imaginado. Se você repete um pensamento com frequência e emoção suficientes, sua mente o aceita como verdadeiro. E o mais incrível é que, uma vez aceito, ela começa a agir para que se torne realidade. Mas isso funciona nos dois sentidos. Se você repete pensamentos de medo e escassez, também os tornará reais. Por isso é urgente assumir o controle da sua programação. Não permita que sua mente funcione no automático com um software antigo que a mantém no mesmo lugar. Treine-se para buscar ideias fora do comum, para questionar o que dá como certo, para se expor a pessoas e ambientes que pensam diferente de você. Cada vez que fizer isso, estará expandindo os limites do seu filtro mental. E um filtro mais amplo significa mais possibilidades, mais criatividade e mais liberdade para agir. Porque, no fim, o maior obstáculo não é a falta de recursos, de oportunidades ou de talento. O maior obstáculo é continuar interpretando a vida com um filtro que já não serve para você. E a boa notícia é que esse filtro pode ser trocado, mas só se você decidir fazer isso conscientemente todos os dias. Se você chegou até aqui, quero que pare um momento para reconhecer isso: nem todos chegam ao final, e isso mostra seu compromisso real com a mudança. Parabenize-se, celebre, porque hoje você deu mais um passo em direção à vida que deseja. Agora vá aos comentários e escreva novamente, com mais força do que antes: hoje elimino minhas desculpas, sou estoico. Faça isso para selar este compromisso consigo mesmo e reforçá-lo em sua mente. Se esta mensagem o impulsionou, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações, porque o que vem será ainda mais poderoso para continuar fortalecendo sua disciplina, seu caráter e sua vida. Sua transformação já começou e não há volta.